Então, nós estamos, e o tema da nossa campanha de missões nacionais, a solução é Jesus Cristo. Eu quero acrescentar na nossa mensagem de hoje uma palavra a esse tema. Em vez de a solução é Jesus Cristo, eu quero acrescentar a única solução é Jesus Cristo. A única. Não existe outra solução para o pecador. É Cristo Jesus. Abram suas Bíblias. Nós vamos passear na Bíblia Sagrada, mas nós vamos começar com um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Quero convidar você a ficar de pé mais uma vez, em reverência à palavra do nosso Deus. Os que puderem ficar de pé. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que mostra-nos que o Senhor é a nossa única esperança, é a única esperança para este mundo. E a tua igreja, nós podemos dizer que ela é a única esperança para este mundo, porque a tua igreja te conhece, é o meio pelo qual o mundo pode te conhecer através da tua igreja. O Senhor é o nosso único Salvador, e não podemos guardar isso no nosso coração. Nós precisamos tornar conhecido àqueles que ainda não te conhecem, que o Senhor de fato é a única solução para que possam ter acesso aos céus, para que possa qualquer pecador ter acesso ao Pai. O Senhor é o único caminho, é o único meio, o único Salvador. Fala aos nossos corações através da tua palavra, motiva-nos a sermos a esperança daqueles que nos cercam, que ainda não te conhecem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A redenção de nós pecadores originou-se no grande amor de Deus. Ele nos amou e se importou conosco. Ele se importou conosco ao ponto de enviar o seu único Filho para nos resgatar da escravidão do pecado. Qualquer pecador, todo e qualquer pecador, que ainda não depositou em Cristo e somente em Cristo a sua fé, a sua confiança, que ainda não o declarou Ele como Senhor, que ainda não recebeu Ele na sua vida, é escravo do pecado. Assim, a Escritura Sagrada declara, não sou eu que digo. O pecado nos escraviza e nos impede de termos um relacionamento com Deus. E não somente nos impede de termos um relacionamento com Deus, mas nos impede de prestarmos serviço a Deus. Por mais desejo que um pecador tenha de agradar, de trabalhar na obra do reino de Deus, ele é incapaz se o Senhor Jesus não o libertar da escravidão do pecado. Para isso acontecer, é necessário que o pecador reconheça a sua condição
e reconheça que somente Cristo é a solução. Porque se não houver esse reconhecimento, nós vamos tentar dar o nosso jeito, vamos tentar fazer a nossa maneira, vamos tentar atalhar o caminho, que nem diz o bom nordestino. Mas não vamos conseguir, porque não tem outra solução, não existe outra maneira de nós servirmos a Deus, se não for através do Espírito Santo de Deus, quando recebemos, quando declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. O pecado, ele não nos permite servir a Deus. O pecado não nos permite conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Deus enviou o seu único filho para pagar o preço, para nos tornarmos livres do pecado, para nos tornarmos livres da condenação do pecado. Servir a Deus à nossa maneira, não. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Às vezes, quando na Páscoa nós vimos o sofrimento de Cristo, assistimos à paixão de Cristo, quem daqui não já se revoltou vendo a humilhação de Jesus na cruz? Quem daqui já não se revoltou vendo o castigo que Jesus Cristo recebeu dos soldados romanos? Nós assistimos filmes na Páscoa. O filme de Mel Gibson foi um dos filmes que em alguns lugares foi proibido passar, porque diz que foi o filme que mais se assemelhou com o sofrimento que Jesus Cristo passou na cruz. Chegou mais próximo, mas foi muito mais do que esse filme apresenta, porque quando ele foi crucificado na cruz, quando furaram o seu lado, ele já não tinha mais sangue. Durante toda a noite ele foi açoitado, e aqueles açoites, aquela humilhação, era minha, era sua. A palavra de Deus diz aqui no versículo 6, que ele tomou sobre si os nossos pecados, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si os nossos açoites. Aquela morte na cruz era a nossa morte, e ele recebeu no nosso lugar. E é por isso que ele é a única solução para qualquer pecador que queira ter intimidade com Deus, para qualquer pecador que queira herdar de Deus os céus. Não há outro meio. Não há. Somente ele tomou sobre si os nossos pecados, morrendo na cruz. Segundo a palavra de Deus, somente o seu sangue foi capaz de nos comprar, comprou a nossa vida. Ele pagou o preço. Veja em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis,
como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. A tradução que diz: não foi com ouro nem prata que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver. Transmitida por seus antepassados. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Ele pagou o preço. Nós crentes, nós jamais podemos bater no peito e dizer que a vida é minha. Se nós aceitamos o preço que foi pago na cruz, a vida não é minha, a vida pertence a quem me comprou. Uma vez que aceitamos o preço que ele pagou, nós nos tornamos propriedade dele. Na Bíblia Sagrada a palavra é bem leve, é chamada de servo de Jesus. Mas no original mesmo, no grego, é escravo. Vocês já assistiram o filme da época da escravidão? Que os senhores compravam os seus escravos e tornavam donos. E na Bíblia Sagrada é a mesma coisa. Ele pagou o preço pela nossa vida, então ele é o proprietário, é ele o dono. E nós precisamos reconhecer isto. Quando nós declaramos ele como nosso Senhor e o nosso Salvador, quando nós entregamos a nossa vida para ele, ele não somente nos salva, ele não nos torna somente herdeiro dos céus, mas ele nos dá vida eterna, vida com Deus, começando ainda aqui nessa terra cheia de pecado, começando ainda nesta terra cheia de sofrimento, cheia de angústia, mas aquele que comprou a nossa vida dá paz ao nosso coração, independente da situação que nós vivamos, porque nós pertencemos a ele. Há momentos na nossa vida que a gente sente como se ele tomasse-nos no colo. Que Senhor maravilhoso, não é? Comprou-nos por um preço tremendo, e quando nos sentimos tão doentes, ele nos carrega nos braços. Não dá para imaginar outro Senhor que comprou algum escravo e fez isto. Mas Jesus Cristo é assim que a Escritura Sagrada apresenta ele para nós. A palavra de Deus deixa bem claro que tudo que ele fez, quando ele veio dos céus, ele deixou o seu trono lá. Ele sabia que ele seria humilhado, ele sabia que ele seria crucificado, ele sabia de tudo que ele passaria por mim e por você. E a Bíblia diz que tudo isto, tudo que ele fez, foi por amor. Dá para imaginar? Apesar das nossas rebeldias, apesar de sermos falhos, apesar de sermos desobedientes, ele decidiu nos amar. Independente de quem quer que seja, independente do pecado que nós temos cometido, independente da situação que vivamos agora, ele só quer que nós deixemos que ele transforme a nossa vida naquilo que ele quer que sejamos. Ele não joga na cara os nossos pecados, ele diz que pega os nossos pecados e leva e joga no mar de esquecimento. Nós somos bons de apontar o pecado um do outro, não é verdade? Mas o Senhor Jesus não faz isso não. Além dele ter deixado o seu trono nos céus, passou por tudo que ele passou, sabendo que ia passar. Ele nos amou. Romanos capítulo 5, versículo 8.
Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A tradução que diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato dele ter morrido por nós quando ainda éramos seus inimigos, quando ainda éramos pecadores, quando ainda desagradávamos a ele. Ele decidiu nos amar. Esse amor de Deus não é um amor de sentimento. Esse amor de Deus é um amor que ele decidiu amar, de maneira que ele não suspende o seu amor por nós, por nenhuma circunstância. Ele não suspende o seu amor por nós, porque ele decidiu nos amar. Em Romanos 3,16 é bem claro, quando ele diz: porque Deus amou o mundo somos nós, o mundo não é o sistema. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a maneira com que ele nos amou, toda a Escritura Sagrada está relatada. Há muitas atitudes que demonstram o amor de Deus por nós. Quando ele nos perdoa, independente da nossa malcriação, independente dos nossos pecados, quando nos afastamos deles e voltamos, ele nunca, jamais vai nos jogar na cara os nossos pecados. Ele sempre nos recebe com carinho, ele sempre se alegra quando voltamos aos seus braços. Mas a maior alegria dele é nós não nos distanciarmos nunca dele, termos um bom relacionamento com ele e sermos bênção na vida de outros. Nós temos o mesmo amor que ele teve por nós, ou que ele tem por nós, por pessoas que precisam conhecê-lo. Porque se essas pessoas que precisam conhecê-lo, nós não mostrarmos, essas pessoas que precisam conhecê-lo estão destinadas ao inferno. Porque só ele pode dar vida a um pecador, só ele pode dar intimidade com Deus a um pecador, só ele pode conduzir um pecador a Deus. Em segundo lugar, porque Cristo é a única solução, porque somente ele morreu e ressuscitou. Todos que morreram por alguma causa, todos que morreram e que hoje são detentores de alguma religião, onde está Buda? Não ressuscitou. Onde está Maomé? Também não. Onde está Maria? Podem ter sido pessoas de boa índole, podem ter sido pessoas que fizeram caridades, podem ter sido pessoas que serviram de exemplo para muitos, mas nenhum desses ressuscitou. Onde está Pedro? Onde está Paulo? Onde está Moisés? Nenhum desses ressuscitou, mas Cristo Jesus foi ressuscitado por Deus. E a Escritura Sagrada mostra que assim como ele ressuscitou, nós também o ressuscitaremos. Cristo está vivo e está em nosso meio. Romanos capítulo 6, versículo 4. O versículo 4 do capítulo 6 diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Cristo morreu, foi sepultado, mas foi ressuscitado pelo Pai para a sua glória.
Somente Ele é capaz de perdoar pecados, somente Ele foi capaz de assumir o nosso lugar na cruz, porque Ele foi o único que não pecou dentre os seres humanos nascido de mulher. Jesus é o único que não cometeu pecado algum. Foi tentado de todas as maneiras, a Escritura Sagrada diz isto, mas Ele não cometeu nenhum pecado, e é por isso que Ele assumiu o nosso lugar. Porque o Senhor Jesus é a única solução. Porque a palavra de Deus declara isso e deixa bem claro em muitos versículos, mas eu quero deixar pelo menos 2 aqui para nós guardarmos e sabermos que a Escritura Sagrada declara que Jesus é o único meio, é a única solução para o pecador que quer ser salvo. Ah, pastor, mas a igreja não salva? Não, não salva. O batismo salva? Não, não salva. Nós lemos um texto aqui de Efésios capítulo 2, versículo 9, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E ainda diz mais, isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém bata no peito e se glorie, dizendo, eu sou merecedor. Certa vez eu evangelizando um cidadão, ele sempre fez doações para que nós pudéssemos ajudar pessoas carentes. Fazia cestas e sempre no Natal, em algumas datas específicas, ele fazia caridade, segundo ele. Quando fazíamos acampamento, ele sempre ligava para nós para fazer a caridade dele para o nosso acampamento. Quando a igreja estava necessitando de alguma coisa, ele fazia a caridade dele, socorrendo a igreja em alguma situação. Eu digo, rapaz, ele tanto ajuda-nos. E esse homem não vem à igreja, não vem assistir um culto, não se relaciona com a igreja, mas sempre está ajudando a igreja. Eu vou até lá, eu vou conhecê-lo. A esposa dele já tinha se convertido, estava na igreja com os filhos, mas ele nunca tinha pisado lá. Eu não conhecia ele pessoalmente. E eu fui lá. E comecei a conversar com ele sobre a palavra de Deus. Olha, você tem ajudado muito a nossa igreja, você tem nos abençoado, e eu vim aqui para compartilhar um pouco com você a respeito daquele que lhe ama e que quer lhe dar um presente maravilhoso. Ele disse, quem é, pastor? Eu digo, Jesus Cristo. Ele quer lhe dar um presente eterno, mas depende de você aceitar ou não. Você tem toda a liberdade. E comecei a ler alguns versículos para ele, dentre eles esse texto de João 3,16, mostrando a necessidade que ele tinha de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Ele diz, pastor, muito obrigado pelas palavras maravilhosas. Mas será, pastor, que Deus vai me mandar para o inferno? Porque eu sou uma pessoa tão boa, eu auxilio tanta gente, eu ajudo tanta gente. Pode perguntar meus funcionários aqui, como eu sou com eles, como é que eu os trato. Será que Deus vai me mandar para o inferno, pastor? Você mesmo é testemunha, quantas vezes eu tenho ajudado a sua igreja. Eu disse para ele, eu sou muito grato pela sua ajuda. Mas mais do que ajudar aos outros, você precisa ajudar a você mesmo. Mais do que fazer caridade para os outros, você precisa fazer uma caridade para você. Porque realmente você tem sido bênção na vida de muitos. Mas você mesmo precisa ser bênção na sua vida. Dias atrás eu encontrei a esposa. Se ele continuar ouvindo Jesus, ele vai decidir por Jesus. Assim, todo pecador que conhece a Cristo não tem como rejeitar, porque Ele é a única solução para todo pecador ter a salvação, não existe outro meio. A igreja não salva, batismo não salva, boas obras não salvam,
E a Escritura Sagrada diz em Atos capítulo 4, versículo 12, é muito claro isto, não deixa nenhuma sombra de dúvida a maneira como Lucas deixa aqui, relatado aqui pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, aproveitando a oportunidade de pregar no templo, ele fala aos fariseus, porque os fariseus acreditavam que a lei era que salvavam eles. Eles rejeitaram Jesus. E Pedro deixou bem claro para eles que Jesus era a pedra angular, era a pedra de sustentação, e que eles rejeitaram. E aí, no versículo 12, ele diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há debaixo do céu nenhum outro nome que possa levar um pecador aos céus. E um outro texto é João capítulo 14, versículo 6. Quando ele diz aos seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a Escritura Sagrada diz que Jesus Cristo é a única solução para o pecador que deseja um dia ir para o céu. Jesus é o único meio pelo qual o pecador pode ter um relacionamento com Deus aqui ainda na terra. Jesus é a única solução para o pecador que deseja viver neste mundo de tamanha aflição, ainda em paz, porque é Ele a nossa paz. Portanto, se você ainda não tem um compromisso com aquele que morreu e ressuscitou por você, quem sabe hoje é o dia? Se você ainda não tem vivido de acordo com a sua vontade, mesmo que você tenha declarado Ele como teu Senhor e o teu Salvador, e você ainda não tem sido despertado para ouvir a sua ordem, para ouvir os seus mandamentos, quem sabe hoje seja o dia de você se comprometer. Se um dia você andou nos caminhos do Senhor e se afastou por alguma razão, porque não há razão que justifique nós nos distanciarmos do Senhor, mas mesmo assim, você pode retornar, e Ele está de braços abertos a te receber, e com carinho. Ele não vai apontar os teus pecados. Ele é amor, e Ele é vida, e Ele quer te dar vida nova. Pai, graças te damos pelo teu imenso amor demonstrado a cada um de nós. Te agradecemos porque o Senhor morreu na cruz e foi ressuscitado pelo Pai. E segundo a tua palavra, diz que o Senhor intercede por nós diante do Pai, como nosso advogado. Obrigado por tamanho amor que o Senhor tem demonstrado por nós. Muito obrigado. Te agradecemos por cada um que o Senhor trouxe à tua casa esta noite. Continua falando a cada coração, Senhor, segundo suas necessidades. Rogamos em nome de Jesus. Amém.